O tema do assédio moral tem sido objeto de reflexão profunda da doutrina e da jurisprudência. É um problema antiquíssimo, com um nome novo, e que merece ser objeto de um bom bate-papo. Olá, pessoal! Estamos aqui no Papeando com Pamplona, justamente discutindo o tema do assédio moral, com um dos mais importantes juslaboralistas brasileiros. Eu tenho aqui a honra de apresentar a vocês o professor José Augusto Rodrigues Pinto, que do alto dos seus 84 anos está aqui cada dia mais ativo, atuante e pensante sobre o tema, e produzindo. Professor, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Rodolfo, o prazer é todo meu de falar com você e estar aqui com esta plateia jovem, debaixo dos meus 84 anos. Meus amigos, para falar desse tema, vamos conversar e, nesse ponto, começar com um VT sensacional com a professora Petilda Vasques. Roda o VT. A questão do assédio moral nos dias atuais, primeiro deve ser reportado ao mundo do trabalho, o assédio moral no trabalho. Que eu, na minha fala, vou mostrar que se trata de violência moral, né? E na atualidade, essa atualidade também tem uma história. Então, faz parte da história de quem vive no trabalho nesse país o sofrimento de corpos sacrificados. Foi assim com os índios, foi assim com os escravos. E na atualidade nós temos o desafio de decodificar essa violência que, por ser moral, diz respeito a um campo de subjetividade. Há uma invisibilidade no sofrimento moral, porque diz respeito a valores, a histórias, as crenças, as experiências que são subjetivas. Mas ela tem um desafio contemporâneo da maior importância, porque ele é ideológico. Faz parte de uma cultura do capitalismo flexível, do capitalismo pós-moderno, da era da qualidade total, onde não cabe erros, falhas, desperdícios, e que busca, né, a realização de uma cultura de competência que não respeita os corpos, não respeita a idade, não respeita a geração, não respeita lugar, não respeita a vocação, e que exige um padrão de eficiência que a pessoa acredita, né, que precisa ser viril o suficiente, tanto homens quanto mulheres, para responder às demandas que o capitalismo exige na atualidade. Olha, se estamos falando do ponto de vista da invisibilidade, né, é aquele mal-estar, é a experiência de constrangimento vivido, de maltrato no dia a dia, no trabalho, de humilhações, né? Da incapacidade de responder a uma demanda da empresa ou no Estado. Isso nós estamos falando em todas as instituições, especialmente se estivermos nos restringindo nessa discussão ao mundo do trabalho. Olha, a percepção, quando ela acontece, às vezes o sujeito já está doente, porque se banalizou esse processo de trabalho competitivo, solitário, egoísta, de metas, de passar por cima do outro para mostrar que eu sou melhor do que o outro. Quando aparece, o sujeito tenta esconder dele esse sofrimento, né? Então, porque não pode mostrar fragilidade, ele não pode ser fraco, né? E é muito ruim quando percebe esse sofrimento já sob a forma de adoecimento na ordem do insuportável, sob a forma de depressão, sob a forma de uma gastrite, sob a forma de alcoolismo, sob a forma de disfunção familiar, né? Disfunção mesmo sexual, porque o sujeito está esgotado. Chega de uma jornada de trabalho esgotada. Ele não tem mais afeto para dar aos filhos, ele não tem afeto para relaxar, para se dedicar à esposa. Ele quer ficar quieto, parado, anestesiado, ou em frente a uma televisão, ou mediante uma garrafa de cerveja. Então, esse é um mal-estar, não é banal o que a gente está discutindo. Nós estamos discutindo uma forma totalitária de cultura cuja experiência do trabalho violenta corpo, sentimentos, desejos e histórias de pessoas.
Depois de ver esse VT interessantíssimo sobre o assédio moral, sobre noções gerais, ideológicas, conceituais sobre assédio moral, eu quero perguntar para o senhor, professor, o que o senhor entende por assédio moral? Quais são as expressões, qual é a origem da expressão, qual é a ideia? Porque todo mundo fala na prática sobre assédio moral, mas ninguém define tão bem o que é que ele é. O que é que o senhor acha? Bom, para nós definirmos o assédio moral, nós temos que partir do substantivo assédio. O assédio é tão velho quanto a civilização, porque ele é da natureza humana. É o instinto selvagem do homem de subjugar o seu próximo. Isso está na nossa natureza. De maneira que o assédio vem de uma expressão de uso militar na antiguidade, ad cedere, sentar diante de, isto é, cercar as cidades para conquistar os povos. Então, este é o sentido de assédio, cerco, importunação, aborrecimento. Agora, foi preciso a confluência de duas revoluções, uma política inspirada no iluminismo, outra tecnológica inspirada na máquina, para acrescentar ao substantivo o qualificativo moral. E então nós chegamos ao assédio moral, que é a pressão psicológica de alguém sobre outrem, destinada à obtenção da vantagem da dominação mediante a subjugação da dignidade do interlocutor. Perfeito, professor. E quais seriam as causas deste fenômeno, dessa chaga social, dessa patologia? A causa do assédio moral está na sua origem. Quer dizer, este impulso humano de dominação do próximo, né? Agora, com o desenvolvimento posterior, ou seguinte, à Revolução Tecnológica, que chamam de Revolução Industrial, o assédio moral ganhou uma conotação moderna. Inclusive, o iluminismo, por sua vez, trouxe ao direito as sucessivas gerações de direitos fundamentais, que elevaram a curiosidade pelo simples assédio ao nível do estudo do assédio moral. Essa discussão sobre o assédio é importantíssima, professor. E por quê? Porque, na verdade, essa delimitação conceitual, essa busca de uma precisão, né, na sua definição, é importante porque muitas vezes nós usamos outras expressões, falamos de assédio moral, mas falamos de bullying, falamos de mobbing, falamos de terrorismo psicológico, há várias situações correlatas. E por isso, dentro dessa grande caldo, né, dessa grande caldeirão de expressões, eu queria que o senhor me esclarecesse também quais seriam as principais modalidades do assédio moral, seja quanto ao sujeito, seja a própria dinâmica do exercício. Antes de chegarmos à resposta à sua pergunta, neste particular, é bom dizer que com o desenvolvimento da civilização moderna, sim, nós passamos a ver o assédio moral como uma manifestação preferencial, numa ambientação preferencial em dois ambientes, sim, o ambiente do trabalho, sim, e o ambiente familiar, que são justamente os ambientes que facilitam a tomada de posição superior de um sobre o outro, para satisfazer o seu desejo de mando. Agora, respondendo à sua pergunta, todas essas manifestações de assédio moral se podem resumir, quanto aos sujeitos, no assediador e no assediado. Certo. E quanto ao modo de exercício, no ambiente de trabalho, como no ambiente familiar, ele se pode manifestar sob forma vertical e horizontal. Na sua forma vertical, ele pode ser descendente ou ascendente, embora seja menos comum esse segundo tipo. O descendente, como o próprio nome está dizendo, é aquele que é exercido do superior para o inferior. O próprio de relação de subordinação. De subordinação. E o ascendente, embora
menos usual, mas não raro, Sim. é aquele que pode ser exercido, ou que é exercido, do subordinado para o superior. É importante deixar isso claro, porque se a descendente é a mais comum, né, a ascendente, ela ocorre. Eu vejo isso no serviço público, eu vejo isso na modalidade do bullying, na atividade educacional dos alunos contra o professor, ou dos professores contra o diretor. Então, há, nesse ponto, um caminho árduo. Siga, professor. E nós ainda temos um terceiro modo de exercício, que é o assédio misto. Sim, claro. Quer dizer, em que há uma combinação. É atacado por todos os lados. O assediador não só é o superior, quer dizer, seria a forma ascendente, mas com o concurso de subordinados, que seria a forma descendente. Então, eles se conjugam para importunar, ou como se diz em assédio, para molestar a dignidade humana. E do ponto de vista do exercício, né, da dinâmica do exercício, essa atuação pode se dar, portanto, de várias formas, né, de cada lado. Mas eu queria lhe perguntar, professor, nessa parte final do nosso bate-papo, perguntar para o senhor. Nós não temos hoje uma lei geral sobre assédio moral, há projeto de lei. Nós temos leis específicas no ponto estatutário. A pergunta que não quer calar é: precisa, professor? Nós precisamos de uma lei específica para combater, ou que o arcabouço normativo que temos hoje já é suficiente? Olha, eu acho, Rodolfo, que nós temos leis demais. Perfeito. Né? Quer dizer, nós estamos nos notabilizando como uma ordem jurídica em que há um excesso de leis e uma escassez total de cumprimento das leis. O que nós precisamos é fazer cumprir as normas que nós criamos. Em termos de assédio moral, me parece que hoje o amplo conhecimento que se tem da sua inclusive, natureza interdisciplinar. E da eficácia direta dos direitos fundamentais. O assédio moral não interessa somente ao direito, nem ao direito do trabalho especificamente. Sim, claro. Ele hoje interessa e é conectado com os estudos de psicologia, de medicina, né, de sociologia. Claro. Enfim, há um conhecimento amplíssimo do assédio moral. Então, as construções doutrinárias e os estudos científicos em torno da matéria, me parece que já são suficientes para que o direito compreenda o assédio moral acima de sua normatização. Quer dizer, não vamos pôr o assédio moral acorrentado a normas, mas sim vamos flexibilizar a aplicação das normas à ampla casuística de situações de assédio moral. Professor, que honra, que prazer conversar com o senhor sobre assédio moral. Só que eu, como sempre digo, eu não posso restringir esse privilégio, esse prazer a mim. E eu tenho uma plateia aqui ávida a perguntar. E por isso eu pergunto logo. Alguém quer perguntar? Não, pelo amor de Deus, não me assedie. Meu nome é Ana Patrícia. Professor Rodrigues Pinto, eu gostaria de saber como é que se dá a responsabilidade civil no assédio moral? Ana Patrícia, no assédio moral em gênero, a responsabilidade civil é sempre do assediador. E ele irá responder não só pelo dano material que causar, mas sobretudo pelo dano moral. Mas eu considero sempre, porque eu sou trabalhista, né, a responsabilidade trabalhista. Porque ela é não só do assediador, mas sobretudo da empresa. É uma responsabilidade objetiva da empresa. E esta responsabilidade pode ser também subjetiva, se o assédio for provocado por preposto ou mesmo subordinado, alguém que esteja inserido no contexto da empresa. Essa pergunta é muito importante para pensar nos artigos 932, inciso 3º, e 933 do Código Civil, essa responsabilidade civil objetiva por um ato de terceiro. Olá, meu nome é Tawana Guimarães. Professor, eu gostaria de saber o que se entenderia por assédio moral organizacional? Tawana, o assédio moral organizacional pode ser entendido como resultado de um conjunto de normas, de procedimentos, de determinações de conduta dentro da empresa que causam constrangimento a toda a comunidade e não apenas a um empregado, como é comum
na natureza individual do assédio. E a compreensão disso como uma própria ideologia empresarial, que é algo interessante e muito importante para ser combatido. Olá, professor Rodrigues Pinto. Meu nome é Elivaldo Filho. Eu gostaria de saber quais condutas configuram no dia a dia o assédio moral. Elivaldo, a casuística do assédio moral no dia a dia é infinita. Nós temos inúmeras situações de assédio, mas ela se dá habitualmente com a posição de apelidos jocosos ao empregado, a questão das metas, com a alusão à diferença de cor, com a alusão velada a problemas familiares, né, com a crítica velada ou aberta ao desempenho do trabalhador e assim por diante. É uma casuística infinita, como eu costumo dizer que não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. Em termos de maldade. Olá, professor. Meu nome é Juliana Costa. Eu queria perguntar como prevenir o assédio moral. Juliana, a prevenção ao assédio moral é hoje objeto de muitos estudos e levada à prática por muitas empresas responsáveis. Mas o modo mais eficiente de se prevenir o assédio moral é estabelecer uma convivência civilizada entre a comunidade operária, trabalhadora e a direção da empresa. Então, a organização de comissões internas para estudo de situações, a promoção pela empresa de reuniões periódicas para discussão de modos de conduzir o trabalho, de modos de se estabelecer a relação entre subordinados prepostos e empregador, são algumas das fórmulas mais utilizadas com eficiência para a prevenção do assédio. Em um bordão, educação para conscientização é a solução. Olá, professor. Meu nome é Renato Barros. Eu gostaria de saber como se distinguir a figura do assédio moral das ditas figuras afins. Renato, eu diria de início que a distinção básica é a de gênero para espécie, porque afinal de contas em todas as figuras afins está embutido o assédio moral. E não é incomum que uma das figuras afins mais confundidas com assédio moral, que é o assédio sexual, termine em assédio moral quando há recusa do assediado, né? De maneira que uma outra distinção, um outro critério distintivo que se pode fazer é o da finalidade. As figuras afins têm um fim, um propósito determinado. O assédio moral tem um propósito amplo de aniquilação da dignidade do trabalhador, no caso trabalhista, ou do assediado em geral. Professor, eu quero agradecer imensamente. Nós poderíamos passar todo este programa e fazer vários outros programas só com o senhor discutindo esse tema que é sensacional. Mas eu tenho que encerrar e por isso, professor, eu quero fazer um brinde com o senhor, dizer que é um prazer recebê-lo. O senhor sabe da importância do senhor para a minha vida e a importância do senhor para todo o direito do trabalho brasileiro. Um prazer enorme e quero dizer que o senhor é sempre bem-vindo a esta casa. Eu lhe agradeço muito, Rodolfo. Você sabe que é sempre um prazer estar com você. Mas eu quero agradecer, sobretudo, uma oportunidade que você me deu, do alto dos meus 84 anos, conviver com a vida que é a juventude. Muito obrigado. Obrigado, professor. E vamos encerrar com mais um momento de fundir o direito, a arte e a poesia. SPP. Há poucas coisas tão irritantes quanto a arrogância do pequeno conhecimento. O indivíduo não abriu ainda seus horizontes, talvez nunca os abra, mas acha que sabe o suficiente para ensinar tudo à humanidade. Talvez seja como um pai, tão convicto de suas tolices que achava relevante transmiti-las. Talvez seja como uma mãe, tão convicta de suas mentiras que achava normal reproduzi-las. E quando criaturas assim assumem posição de relativo destaque, não ensejam um fenômeno particular. É a SPP, Síndrome do Pequeno Poder, em que qualquer coisa é motivo para manifestar a sua prepotência.
Nada está certo para eles, nada presta para eles. O que seria um pequeno erro com eles transforma-se em um drama, comparável a uma tragédia urbana ou um novo ataque de Osama. Só existe um jeito certo de fazer as suas coisas, o seu jeito. Só a graça em suas próprias piadas, só a inteligência em seus comentários, só a lógica em seus métodos, só ele e nada mais. Tentar dialogar é inútil. Sua opinião será ignorada. Tentar reagir é contraproducente. Você será tratado como um inimigo que deve ser esmagado como um inseto na sola dos seus sapatos. Por isso, desista. Não há salvação para esse tipo de monstro, pois a burrice tem limites, mas a estupidez é infinita. Até a próxima.